Olá, sou o pastor Carlos McCord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e já focado em Cristo Jesus. Estamos celebrando hoje, a palavra celebrando é um dia triste no sentido que foi esse no dia da crucificação do nosso Salvador, mas também talvez seja o dia mais feliz para a humanidade. É uma mistura de emoções, não é? Também estamos vivendo esse tempo da Páscoa, essa celebração, na sombra de uma pandemia e com muita gente de luto e muitos problemas acontecendo. Ainda assim, estamos felizes em Jesus, porque estamos vendo Jesus, ouvindo Jesus, amando Jesus, para a gente poder viver Jesus e assim repartir o amor de Deus para as pessoas que estão perto da gente, amando como Ele nos amou. É muito legal poder falar com vocês nesse dia e falar um pouco mais de Jesus. Como eu disse em alguns dias atrás, a partir de segunda-feira, dia 5, vamos fazer uma nova experiência. Nós vamos ler juntos o Sermão do Monte e vamos ouvir diretamente da voz de Jesus. Eu estou com uma convicção bem profunda que a Igreja de Cristo, os discípulos de Cristo, nós precisamos voltar a ouvir a voz de Jesus. Eu estou até um ponto preocupado com o que está chegando no mundo, se a nossa espiritualidade dará conta das mudanças que estão acontecendo. Mas Jesus garantiu, aqueles que estão crendo nele, da sua vida interior fluirão rios de água viva. Eu acho que ouvir as palavras que saíram da boca de Jesus é essencial para o discipulado. Eu acho que temos errado em a gente tratar de tantos assuntos, até assuntos bíblicos, e ignorar o fato que Deus quer que a gente ouça seu Filho. Isso é extremamente importante. Ontem eu usei uma ilustração que eu acho que acertou o que eu estou tentando dizer sobre Jesus e a Bíblia. Ontem eu falei para a gente imaginar que você está na sua casa e Jesus chega na porta da sua casa ou do seu apartamento e ele bate na porta e você abre a porta para ele e você vê que é Jesus e você convida ele a entrar na sua casa. E vamos imaginar assim, ele vai até a sua mesa de jantar e ele acha um lugar para sentar e você sabe que ele quer conversar com você, mas antes de você achar seu lugar para sentar, ele fala, pega a sua Bíblia, por favor. Pega a sua Bíblia e traga a sua Bíblia para mim. Então você vai correndo para pegar a sua Bíblia, aquela Bíblia que você usa para estudar e você tem muitas anotações e tudo lá aquele livro sagrado e precioso. Aí você coloca a Bíblia nas mãos de Jesus. E pela primeira vez, você está olhando para Jesus, a pessoa, e Jesus que você conheceu nas páginas da Bíblia. Você percebe a diferença? Você percebe que tem uma tendência, quando a gente lê a respeito de Jesus, a gente deixa ele no livro? Que a gente não percebe claramente que Jesus não está vivendo dentro da Bíblia. Jesus está vivendo na atualidade o tempo todo, em toda a história.
Então, se você consegue enxergar Ele segurando sua Bíblia, que é uma coisa tão preciosa na sua vida, e tem ajudado você a compreender quem é Jesus, e você não perdeu o seu tempo fazendo isso, porque foi absolutamente necessário, mas é importante você discernir que o Jesus que está nas páginas da Bíblia não vive nas páginas da Bíblia. Ele viveu pessoalmente tudo que está escrito na Bíblia e muito mais. Ele é o Criador que falou no início, haja luz, e veio aparecendo luz. Isso foi antes da Bíblia. Ele é o Verbo, a voz de Deus, antes de existir as palavras escritas. Foi Ele que escolheu cada escritor da Bíblia. Foi Ele, junto com seu Pai, o Espírito, que inspirou eles a escrever o que escreveram. Tem um momento em Mateus capítulo 17 que mostra o perigo que a gente corre quando a gente tenta colocar Jesus dentro da Bíblia como se ele vive na Bíblia. A Bíblia revela a ele. A Bíblia leva a gente até ele, mas ele não vive na Bíblia. Ele vive e vive eternamente. Ele é o princípio e o fim. Em Mateus 17, tem a história da transfiguração de Jesus. Eu quero ler 8 versículos. Presta muita atenção em quem vai aparecer e o que o Pai faz, e que os discípulos, Pedro fala. É muito interessante. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, olha aqui, Pedro, vendo tudo isso, tomando a palavra, guarda isso, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. O que ele está fazendo aqui? Ele está tentando pegar o Antigo Testamento, porque Moisés é a lei, Elias representa os profetas, então ele está tentando criar uma cena bíblica para segurar aquela imagem de que ele tem a Bíblia inteira nas mãos e ele está entendendo. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia, e é Deus falando: Este é meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvir aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se e não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém. É onde nós queremos chegar. Não viram mais ninguém a não ser Jesus. Se Jesus entrasse na sua casa hoje e ele pediu para segurar nas suas mãos a sua Bíblia e olhava para você, ele ia explicar para você qualquer assunto da Bíblia. Por exemplo, se você falasse para Jesus: fala da criação, Senhor. Ele diria: estava presente. Fui eu que falou, haja luz. Fala do dia que o Senhor levou Adão e Eva fora do paraíso do jardim.
Me lembro bem, estava lá. O senhor estava lá quando o mundo foi destruído pela inundação, no tempo de Noé? Sim, participei. Estava lá. Você percebe a diferença? A Bíblia, ela fala para nós o que aconteceu. Mas Jesus viveu tudo que aconteceu. Em nenhum momento ele estava ausente. Então, quando Pedro queria criar 3 tendas e ter Moisés, a lei, Elias e Jesus, ele está tentando criar um relato bíblico, em vez de compreender que a Bíblia inteira fala de Jesus. Mais uma história, só para você pensar um pouco. Após a ressurreição, após a crucificação, tinha 2 discípulos no caminho para uma cidade chamada Emaús. Você conhece essa história, está em capítulo 24 de Lucas. Se lembra que eles estavam lá, os 2 discípulos, discutindo o que aconteceu em Jerusalém, falando da crucificação e tudo mais. Jesus aproxima-se desses 2. Eles estão com os olhos cegos, não conseguem enxergar que é Jesus. E ele entra na conversa com eles. E em algum momento, ele chega no momento, ele disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, a mesma coisa de Moisés e Elias aqui. Começando Moisés, todos explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A respeito dele em todas as Escrituras. Agora, eu usei essa ilustração. Imagine Jesus que ele entra na sua casa. Eu tirei essa ilustração porque esses 2 discípulos, eles chegam na sua casa. E Jesus está indo embora. Ele, não, vem aqui na nossa casa. E Jesus entra. Esses 2 que estavam discutindo sobre as Escrituras. E ele senta na mesa. E quando ele conversa com ele um pouco mais, aí ele quebra o pão. E na hora que ele quebrou o pão, aí os olhos abriram. E só estavam vendo Jesus. O que eu quero fazer na segunda-feira, dia 5, é começar a ouvir Jesus no Sermão do Monte com os irmãos. Eu queria que você participasse cada manhã, se for possível, ou ver os vídeos depois. Mas o que é meu alvo? Meu alvo não é um estudo bíblico. Eu queria que a gente pudesse simplesmente deixar Jesus falar com a gente. Ele não vive na Bíblia. Ele viveu a Bíblia. Ele cumpriu a Bíblia. Ele inspirou a Bíblia. E sem a Bíblia, não teríamos chegado na presença dele. Mas chega uma hora onde você precisa valorizar, isso é a minha opinião, mas eu acho que está bem claro nas Escrituras, a igreja precisa ouvir toda palavra que saiu da boca dele e praticar. E o Sermão do Monte é a parte mais clara que eu conheço do que ele quer da gente. Então, medite nisso, participa e a gente vai, se Deus quiser, ver os nossos olhos para Jesus totalmente abertos e ouvindo tudo que ele fala. Que Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.